Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu querido irmão, minha querida irmã, diariamente temos o prazer de nos encontrar como comunidade de fé ao redor da Palavra de Deus. Nos colocar ao redor da Palavra de Deus é uma atitude que nos remete a esta abertura para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Nós só saberemos claramente o que o Senhor quer de nós ao escutar a sua voz. Por isso é preciso que façamos dia após dia este exercício da escuta da sua palavra. Jesus nos ensina que não basta escutar, é preciso escutar, mas colocá-la em prática. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, eu te convido a, neste momento, permitir que essa semente da palavra de Deus caia no solo do seu coração, que este solo seja fecundo, permita que essa semente nasça, cresça e produza muitos e bons frutos. Vamos escutar com bastante atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, subiu aos barcos e veio para Cafarnaum à procura de Jesus. Encontrando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Trabalhai pelo alimento que não se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, o mandou com seu selo. Disseram-lhe então: que faremos para trabalhar nas obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal realizas para que vejamos e creiamos em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes pão do céu a comer. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, antes de comentar propriamente esse texto do Evangelho que nós terminamos de escutar, é preciso que contextualizemos no ambiente litúrgico. Nós estamos sendo acompanhados nestes domingos por este capítulo 6 do Evangelho de São João. E hoje nós vamos compreender a mensagem deste Evangelho em paralelo com aquilo que escutamos no domingo anterior, quando Jesus realizou, diante dos seus discípulos e diante da multidão faminta, a divisão dos pães, saciou a fome de toda a multidão e ainda sobraram muitos cestos de pães. É neste contexto que agora nós ouvimos esse trecho do Evangelho que nos foi proclamado. E eu te convido para que juntos caminhemos e compreendamos o ensinamento de Jesus, sobretudo a partir deste Evangelho, quando ele nos fala do alimento que não perece. Vamos juntos fazer esta reflexão. O Evangelho começa dizendo assim: quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, subiu aos barcos e veio para Cafarnaum à procura de Jesus. Bem, primeiro a multidão constata que Jesus não está mais ali no meio deles, recordando aquilo que apenas terminei de dizer. Um pouco antes, Jesus tinha realizado esta partilha dos pães com a multidão faminta, e agora esta mesma multidão está à procura de Jesus. Não o vendo naquele lugar, então parte para Cafarnaum à procura de Jesus. É importante dizer que Cafarnaum
é uma cidade muito importante para o ministério de Jesus. Boa parte da vida pública de Jesus, dos seus ensinamentos, dos seus milagres, foram realizados justamente na cidade de Cafarnaum. Portanto, esta multidão vai a Cafarnaum à procura de Jesus. Em seguida, diz o Evangelho: encontrando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Ao que Jesus responde: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Portanto, diante desta multidão que vai à procura de Jesus, Jesus dá um passo além. Jesus sabe da importância de saciar a nossa fome física, mas Jesus quer nos ensinar neste Evangelho que não é suficiente saciar a fome física. Conforme dito, um pouco antes, Jesus partilhou os pães que saciou a fome das multidões. Portanto, para Jesus é muito importante saciar a fome do corpo, saciar a fome física. Mas aqui Jesus já chama a atenção dos seus discípulos e da multidão que está à sua procura para dizer que não é suficiente o pão que sacia a fome física. É preciso de um outro pão mais salutar. Por isso Jesus chama a atenção. Vós me procurais, não por causa dos sinais, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. É como se Jesus estivesse dizendo: vós não me procurais, porque eu vos ofereço o alimento que não perece, porque eu vos apresento o verdadeiro projeto do Pai Eterno, mas porque eu partilhei o pão que saciou a vossa fome. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, nós ainda seguimos Jesus em busca simplesmente daquilo que vai saciar as nossas necessidades físicas e não buscamos Jesus como este alimento salutar para a nossa vida. Por isso Jesus interpela esta multidão. E continua assim o Evangelho: trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus o Pai o marcou com o seu selo. Portanto, aqui Jesus é muito claro em dizer que é preciso buscar um alimento que não perece. O pão, aquele primeiro pão partilhado, ele saciou a fome naquele momento e é muito importante, por isso precisamos nos empenhar também para que ninguém tenha fome, mas é preciso de um outro pão, um pão que sacia eternamente. E quem é este pão? É o pão que desce do céu. Por isso o Evangelho continua dizendo: disseram-lhe então: que faremos para trabalhar nas obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é que creiais naquele que Ele o enviou. Portanto, podemos dizer que este pão que sacia a nossa fome eternamente só é possível de ser alcançado pela fé. Por isso nos perguntemos: como anda a nossa fé? Como temos buscado amadurecer na fé, iluminar, enraizar a nossa fé? O alimento verdadeiro, o alimento que sacia a nossa fome da alma, só é alcançado através da fé. Crer naquele que o Pai enviou. E perguntaram então a Jesus: que sinal realizas para que vejamos e creiamos em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes pão do céu a comer. Pois bem, diante disso, que é uma citação da própria Escritura, Jesus vai dizer que não foi Moisés quem deu o verdadeiro pão descido do céu, mas é o divino Pai Eterno que oferece o verdadeiro pão que desceu do céu. Então Jesus apresenta quem é este verdadeiro pão que desceu do céu. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro alimento, o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre deste pão. É o que Jesus respondeu: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Portanto, o Evangelho de hoje deseja nos ensinar isso. Jesus tem consciência da necessidade de saciar a fome física. Por isso ele realiza a partilha dos pães que saciou a fome daquela multidão. No entanto, Jesus diz que este pão não é suficiente. Esse pão perece. É preciso buscar o alimento que não perece, o alimento que dura para a vida eterna. E este alimento que dura para a vida eterna só é possível de ser alcançado pela fé. Este pão descido do céu
é o próprio Cristo. Por isso nós podemos receber, alimentar deste pão do céu. Todas as vezes em que nós escutamos a Escritura, todas as vezes em que nós participamos da Eucaristia, nós estamos nos alimentando deste pão que desceu do céu, que é o próprio Jesus, alimento para a nossa vida eterna, como o Evangelho conclui: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Meu querido irmão, minha querida irmã, concluindo mais este nosso encontro fraterno, ao escutar esta palavra tão profunda, onde Jesus reafirma a necessidade de saciar a fome física, mas diz que não é suficiente, porque este alimento que sacia a fome física perece. É preciso buscar um outro alimento, o alimento que não perece, o pão descido dos céus, que é Ele mesmo e que só pode ser alcançado pela fé. Dirijamo-nos ao Pai Eterno com o coração agradecido e a Ele façamos a nossa oração. Divino Pai Eterno, Deus de amor, Deus de misericórdia, te agradecemos o dia de hoje, porque Tu nos deste o pão descido do céu, Jesus Cristo como alimento salutar para a nossa vida. Ajuda-nos, Pai Eterno, a crescer na fé, para que acolhamos sempre o Senhor Jesus como alimento que não perece na nossa vida. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.